principais tipos de interações dessas aranhas beneficiando as plantas em que elas hospedam. Tá? Primeira coisa, as aranhas, sim, elas são muito abundantes em plantas e por vários aspectos. Né? A minha intenção aqui não é explorar todos, mas falar dos principais aspectos que uma planta pode atrair uma aranha. Vamos lá? Nem todas as aranhas, elas produzem teia para capturar suas presas. Mas aquelas que produzem, elas precisam de pontos de fixação para construir a sua teia, ok? Por que não em plantas? Então, os principais pontos de apoio para teias de aranhas são as plantas. Então, olha, um bom argumento. Outros detalhes. Aranhas, como eu disse, nem todas produzem teias. E aquelas que não produzem, ou elas caçam ativamente, ou elas caçam por emboscada. Então, elas têm suas estratégias para conseguir suas presas. Tá? Então, aqui o que nós temos é uma flor de uma herbácea de cerrado, onde nós temos aqui um machinho cortejando uma fêmea. Então, as plantas podem ser locais de encontros de cóis específicos visando a reprodução. Então, uma vez que o sucesso reprodutivo acontece, a fêmea, então, ela vai precisar encontrar sítios para colocar os seus ovos. Por que não em plantas? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma planta, uma folha com folíolos de Camecrista neesiana, uma oviposição de Oxyopis salticus. Aqui eu tenho uma teritide, que na região abaxial da folha, ela depositou seus ovinhos, e após a embriogênese, os ovos eclodiram, liberando aí os jovenzinhos, que nós chamamos essa fase de desenvolvimento deles de spiderlings, né, no qual, uma vez eclodidos, eles vão espalhar, né, então o processo aí de reprodução já finalizou. E por que não falar do principal recurso das aranhas? Que são as presas. Né, a alimentação à base de proteína, principalmente. É bem engraçado que, se vocês tiverem oportunidade de ter acesso a literaturas, assim, mais ou menos no final do século passado, que não faz muito tempo, há 24 anos atrás, vocês vão encontrar nas principais literaturas que falam de ecologia de aranha a seguinte afirmação: aranhas são exclusivamente carnívoras. E graças aos estudos das interações entre aranhas e plantas, a gente teve que mudar esse paradigma. Né? Por quê? Além das aranhas irem forragear as plantas para caçar as suas presas, né? Principalmente herbívoras, aqui eu trouxe para vocês 3 imagens das 3 principais famílias de aranhas, com representantes que vivem em plantas, como Salticidae, Thomisidae e Equioxiopidae, né, vivem em plantas, e que muitas delas podem complementar a sua dieta com nectários extraflorais. Kleber já meio que adiantou um pouco aqui. Nectários extraflorais são néctares secretados por glândulas que não estão associadas a flores, a polinização. Por isso que chama extraflorais. Extraflorais. Aqui a gente pode ver uma Oxyopis macrocélides, uma quelícera mergulhada numa gota secretada de néctar, por um nectário de uma planta chamada Oratia spectabilis. Então, se a aranha coleta néctar diretamente da planta e complementa a sua dieta caçando insetos, muitos deles herbívoros, que causam danos às plantas, elas são definidas como onívoras, não como exclusivamente carnívoras. Então, nós temos exceção, né, a essa regra. Tudo bem? E assim, quando as primeiras observações
observações de aranhas coletando néctares em plantas foram documentadas, veio a grande pergunta, né? Mas será que todas as aranhas que habitam plantas com néctares extraflorais vão utilizar esse recurso? Porque esse recurso, vejam, são ricos em água e carboidratos como frutose e glicose. Fonte riquíssima em energia. Então, para responder essa pergunta, né, a Larissa, que foi uma dos capítulos de doutorado, da tese de doutorado da Larissa, orientados pelo professor Marcelo Gonzaga e orientados pelo professor Kleber Del Claro, tentaram responder essa grande pergunta. Então, o que eles fizeram? Coletaram uma comunidade de plantas de cerrado com presença de néctar extraflorais e todas as aranhas que eles conseguiram coletar. Visualizava a aranha e lá coletava. Visualizava a aranha e coletava. Não importa se estava em folhas, em flores. E fizeram uma análise dos corpos dessas aranhas utilizando a metodologia de Androna Frio. O que isso quer dizer? Essa metodologia química, ela consegue mensurar no corpo da aranha uma concentração específica de frutose. Frutose essa que só é possível se a aranha foi lá na fonte e bebeu diretamente aquele néctar. E pasmem, mais de 90% das aranhas que eles coletaram nessas plantas estava positivo para frutose. Elas se alimentavam sim dessa fonte rica em energia. No total, 301 aranhas com 39 espécies de aranhas pertencentes a 7 famílias. É muita, né? Foi além do imaginário. Então, com essa pergunta respondida, a gente pode, né, pensar em outras perguntas. Olha, se já é bem documentado a presença de formigas nas plantas que utilizam nectários e complementam sua dieta caçando as presas das plantas, então a gente vai ter uma relação biológica de formiga e planta com uma relação de proteção biológica, ok? Será que isso acontece para a aranha? Então, existe proteção entre a relação aranha e planta com nectários extraflorais? Então foi isso que a minha ex-aluna de mestrado, que ela já defendeu, né, Carolina de Pado, nós tentamos responder, né, se existe essa relação de proteção entre a aranha e a planta. E entre as perguntas que nós fizemos foram se os nectários ativos atraem mais aranhas, se as aranhas são protetoras contra danos foliares, e isso se expande para a proteção. Gente, eu estou com dificuldade no giz. No sucesso reprodutivo da planta. Para a gente responder isso, escolhemos uma planta com nectar extrafloral, chamada Heterocteris pteropétala, né? Então a gente está vendo aqui, por exemplo, uma camisidre, uma região abaxial da planta, onde nós vamos ver tipicamente um nectário. Aqui a inflorescência da planta e aqui um samarídeo da planta, já no final aí da fase de reprodução da planta. Muito bem. Bom, nectar extrafloral, a formiga gosta bastante. E a gente tinha que tirar a formiga do sistema, porque a pergunta era específica para as aranhas. Então, para tirar a grande competidora da aranha no sistema, todos os indivíduos nós colocamos uma pasta entomológica, que acabou sendo uma barreira física impedindo o acesso dessas formigas à planta, e fizemos algumas manipulações experimentais. A controle, os nectários extraflorais, aqui dá para ver melhor, né, no parzinho de nectar extrafloral, na região abaxial da folha. E no tratamento, nós colocamos, né, um esmalte, passamos um esmalte em cada um dos nectários que bloqueou a secreção
desses néctares. Para que o esmalte não desse qualquer tipo de interferência no sistema, nós colocamos esmalte também na região periférica, próxima aos nectários. Então a gente tinha duas manipulações: controle de nectários ativos e tratamento dos nectários inativos. Nesse sentido, vejam só que interessantes os nossos resultados. A média de aranhas encontradas em nectários ativos foi muito maior quando se comparado às plantas que os nectários foram inativados. Além disso, quando a gente observa a herbivoria foliar, parte dos meses que nós estudamos, que foram 12 meses de estudo, nós visualizamos que plantas tiveram uma maior proteção contra danos foliares quando tinha o nectário ativo, quando se comparado com o nectário inativo, na grande maioria dos meses. Agosto e setembro nós não temos folha nenhuma, porque é uma época que a planta realmente perde todas as folhas, né, e volta a brotar aqui em outubro, novembro, tá? Quando a gente analisa essa herbivoria, juntando o total dos meses, a gente percebe o quanto que a presença da aranha nessas plantas com nectários ativos, elas são importantes, porque ele é muito, mas muito reduzida quando se comparado com os nectários inativos. E por fim, reprodução. Tínhamos a expectativa, né, delas super protegerem, né, durante o período reprodutivo. E nossos resultados mostraram uma proteção neutra no período, durante o processo reprodutivo da planta. Porque, veja, quando a gente compara samarídeos com botões florais, samarídeos com flores e o peso das sementes entre nectários ativos e inativos, não teve diferença nenhuma. Né? Então, no aspecto do fitness da planta, a presença de nectários ativos e inativos ela foi totalmente nula. Muito bem. Vimos então a relação entre aranhas com nectários florais, uma relação de proteção talvez biológica. E quando a planta não tem nectários? E quando a planta ela tem outras estratégias de proteção? Como, por exemplo, tricomas granulares. Aqui a gente tem uma planta de Camequissa veneziana, aqui uma Eucetia, pegando aqui nas suas quelíceras uma lagarta de Lepidoptera, e aqui é a florzinha. Esse trabalho que tentou compreender o papel de proteção da aranha nessa planta tricomada, ela foi realizada na dissertação da Lígia, dissertação de mestrado da Lígia Aparecida, co-orientada por mim e orientada pelo professor Kleber Del Claro. Sabe por que eu chamo de proteção física? Veja os tricomas glandulares, né, como eles secretam uma substância viscosa e colante. É proteção física. Porque alguns herbívoros, quando ousam acabrunhar nessa planta, muitas delas podem ficar coladas, né? Então ela já tem a própria proteção. Para vocês terem uma ideia, as formigas não aventuram numa planta dessa. Então, manipular essa planta foi super fácil. Não tivemos que colocar cola entomológica, simplesmente porque formiga não acessa essa planta, né? E além do mais, ela também não tem o nectário floral. Nossa pergunta foi, apesar dela ter essa proteção física e muito abundante de várias espécies, com a presença de várias espécies de aranhas, será que mesmo assim a planta oferece uma proteção adicional? Então foi basicamente essa pergunta que a gente tentou responder. Nas nossas manipulações, nós tivemos então plantas com a presença da comunidade de aranhas, né? Ela sempre foi muito abundante de aranhas, e nesse sentido a gente teve no nosso tratamento retirar todas as aranhas. Como assim? A gente fez um pré-experimento. Esse pré-experimento consistia da gente ir para o campo antes do início desse experimento geral,
muito tempo quantificar o retorno dessa aranha para essa planta. Em média, as aranhas começaram a reocupar essas plantas entre 4º e 5º dia. Então, baseado nesse intervalo pré-experimental, nós íamos para o campo a cada 3 em 3 dias para retirar das plantas de tratamento todas as aranhas que encontrávamos. Então, nós tínhamos planta com aranhas e plantas em que retirávamos as aranhas. Tudo bem? Bom, então, as aranhas eram excluídas manualmente a cada 3 dias, graças a esse pré-experimento. Mensalmente era quantificado a taxa de herbivoria dos folíolos, quantificávamos os herbívoros presentes na planta, e no período reprodutivo medimos os números de botões, flores, frutos e sementes dessa planta. Os nossos resultados mostraram, mais uma vez, que boa parte dos meses amostrados, a herbivoria das folhas foi menor com a presença das aranhas quando se comparado com a remoção das aranhas. De uma maneira geral, quando a gente avalia quantitativamente a presença de herbívoros, os herbívoros foram menos abundantes, em média, em plantas com aranhas, quando se comparados com plantas sem aranhas. E no caso do fitness da planta, percebemos que quando comparamos os frutos por botões e sementes por frutos em plantas com a presença de aranha e sem, não tivemos variação nenhuma, foi bem neutra. Porém, o peso das sementes por planta, ela se mostrou muito maior em plantas com aranhas do que sem. Muito bem. Falei só de coisas boas de aranhas, né? Existem também vários outros estudos que comprovam essas interações da presença da aranha, auxiliando aí no aumento reprodutivo, redução da herbivoria, até mesmo na fertilidade da planta. Só que muitas das vezes, em vez de elas serem super protetoras, elas podem ter o papel de milicianas. Nem sempre elas vão proteger. Então, existem estudos que mostram o contrário. Nós temos aqui um estudo muito clássico, do Chris Morse, em 2003, que provou que a presença da aranha Tomysidia na flor, dessa planta Asclepias ciliaca, ela acaba produzindo menos sementes porque as bombos, que são as polinizadoras, evitam essas flores. Então aí está um aspecto negativo. Outro estudo de Arão de 2012, eles estudaram essa aranha aqui, que é uma Peucetia limpis, em plantas de Cnidoscomus multilobulus, e verificou a mesma coisa, que a presença dessa aranha na planta, a planta vai produzir menos sementes, porque vai ser menos visitada. No mais, o que eu tinha para apresentar para vocês sobre as relações aranhas e plantas é isso. Lembrando que esses estudos ainda são muito incipientes, principalmente com relação às interações entre aranhas e plantas com nectários extraflorais. E estou solícita para qualquer dúvida. Muito obrigada pela atenção de todos.